Olá, como estamos? Meu nome é Marcelo Straviz, é um prazer para mim estar nessa edição da BCR, desde Barcelona, desde a minha casa de Barcelona. Dessa vez todos estão em suas respectivas casas, né? E então eu queria primeiro desejar a todos que estejam bem, com suas famílias, que a gente possa transformar esse evento tão diferente esse ano numa excelente edição e que essa diferença gere novidades e outras coisas. E eu, humildemente, quis contribuir também com não uma, mas duas palestras, na verdade até na sequência, por isso uma questão de datas aí, mas que vocês vão poder vê-las em qualquer momento, enfim. Isso eu acho que é uma das grandes vantagens, por exemplo, a gente fazer um congresso como esse online, que permite, então, que todos possam assistir todas as palestras em outros momentos, em outras situações. Eu espero, então, que você goste da minha, que você tenha tempo suficiente, seja você está vendo ao vivo ou se você vai ver depois. Eu tenho um assunto muito interessante para comentar e vou tentar fazer isso de uma maneira curta e que, em paralelo, outro eu, que sou eu mesmo, esteja aí respondendo o chat. Essa é uma outra maluquice do Congresso que eu achei interessante também. Enquanto isso aqui está gravado, eu estou ao vivo no chat, falando um oi e respondendo as perguntas, tanto agora como no final. No final dessa própria palestra, né? Bom, eu também, para quem não me conhece, além de fundador, junto com outras pessoas da BCR, do próprio festival, enfim, ex-presidente da BCR também, um dos meus chapéus é um chapéu de fundador e presidente do Instituto DOAR. O Instituto DOAR, ele tem já uns 7 para 8 anos, imagino que vocês devam conhecer de alguma forma, por alguma das vertentes que ele atua. Ele, além de outras frentes, como objetivo principal é trabalhar com doações, aliás, ampliação da cultura de doação. Eu acho que talvez se devam conhecer, se não for por alguns dos selos, justamente para a questão do Prêmio Melhores. Eu vou justamente falar um pouco sobre esse início, esse processo da constituição do Instituto, mas principalmente o selo novo que a gente está inaugurando hoje mesmo, na verdade não hoje agora que eu estou gravando, mas hoje agora que você está assistindo, um compromisso, um combinado que eu fiz com o JP para que a gente pudesse fazer esse lançamento, e por isso, então, inclusive, várias das coisas que eu vou mostrar aqui não estão prontas agora que eu estou gravando, mas estão prontas agora que você está assistindo. Que maluquice isso, né? Mas, enfim, e eu queria, então, justamente falar sobre esse selo novo, que é o Pode Doar. Ele é um selo que já existia, na verdade, com outro nome, já existe com outro nome chamado ONG Transparente. A gente fez algumas remodelações muito importantes que têm a ver com a nossa estratégia de longo prazo do processo de certificação. É sobre isso que eu quero falar, então, para vocês. Bom, vamos lá. Então, volto a dizer, o Instituto Doar, imagino que você já o conheça, é uma iniciativa que busca ampliar a cultura de doação no Brasil, surgimos há uns 7 anos. Na verdade, agora a gente já começa a atuar também na América Latina, ainda muito devagarzinho. Fizemos um experimento no Uruguai, devemos entrar esse ano, com certeza entraremos esse ano em Colômbia, se não fosse o próprio processo, né, da pandemia, do coronavírus, mas ainda assim devemos entrar entre esse ano, esse e o próximo, e no México também. São os próximos países que a gente vai entrar, tanto para a linha dos melhores ONGs, como também do processo das certificações. Aqui no Brasil, né, a gente percebeu que entre as várias frentes que a gente atuou para ampliar a cultura de doação, uma das que mais se consolidou foi esse processo certificador, né? Foi essa ideia de certificar. A gente participou de campanhas também, desenvolvendo várias frentes, como o próprio Dia de Doar, por exemplo, a gente lançou o Dia de Doar, campanhas variadas envolvendo mídia e tudo isso, mas a gente percebeu que o processo para grandes campanhas, para atuação multitudinária, envolve muito investimento, equipe muito grande, muita equipe, muita estrutura mesmo, e, portanto, parceiros também de grande envergadura, capacidade de poder desenvolver isso. E, em paralelo, o que a gente sim tem condições de fazer e estamos fazendo, eu acho que relativamente bem, é justamente esse processo certificador para as organizações. Então, isso garante que quando a gente tenha uma estrutura mais consolidada e parceiros mais consolidados, já temos um bom parceiro que eu vou
comentar com vocês daqui a pouco, permite que a gente já tenha essa estrutura base, ou seja, o que a gente quer, na verdade, que todo esse processo que a gente vem desenvolvendo e que é muito salutar para as organizações, para as ONGs, seja também muito prático e muito útil para os potenciais doadores, para as pessoas comuns. Isso vai ser a nossa consolidação em relação à iniciativa de ampliar a cultura de doação. A gente brinca sempre que é quando numa mesa de bar as pessoas estejam conversando também, entre outras coisas, sobre qual organização doa, que sugestão tem um outro, quem que alguém indicou, enfim, isso para nós é a visão do futuro de uma coisa realizada. Mas é o que eu disse, inevitavelmente nesses 7 anos a gente foi se especializando nessa ideia de certificação, e é um pouco sobre isso que a gente quer falar também. O primeiro foco de todo o nosso trabalho tem a ver com gestão e transparência quando o nosso assunto são as próprias ONGs. Como eu disse, a cultura de doação é o nosso grande guarda-chuvas, a nossa grande missão prioritária que nos move todo dia, mas quando a gente fala de organizações, a gente percebe a importância que se tem de organizações bem estruturadas, né, bem transparentes, né, com uma gestão profissionalizada, e isso que foi gerando esses nossos trabalhos. E a gente foi trabalhando isso também porque, obviamente, faz todo sentido, a gente não vai estar avaliando ONGs entre causas. Eu não vou definir que uma organização que lida com criança com câncer é mais ou menos importante que uma lida com o meio ambiente. Não vamos entrar nisso, cada um tem as suas próprias defesas e as suas causas, mas o que a gente pode é encontrar um eixo comum, uma linha de atuação comum que serve a todas. E a gestão é uma delas, a transparência é outra delas. É por aí que a gente consegue se basear para comparar, para melhorar e desenvolver justamente essa dinâmica de melhoria contínua. Ao fazer isso, a gente sempre mantém essa diversidade de causas para que os doadores justamente possam opinar e definir quais são aquelas organizações, quais são aquelas causas que a gente, que eles pretendem apoiar, pretendem desenvolver. Então, no final das contas, apesar de sermos certificadores, a nossa missão tem a ver com, a partir das certificações, estamos ajudando doadores a encontrarem as suas causas. É isso o raciocínio, inclusive, da própria ampliação da cultura de doação, a partir do nosso raciocínio, que a gente considera como cultura de doação, a nossa frente, a nossa forma de observar isso, né? O selo DOAR, que é o selo que também já tem a mesma idade que o Instituto, mas ele está, desde este ano, numa nova configuração. Deixa eu mudar a fotinho minha aqui para poder ver a nova configuração. Se você for perceber, ou seja, o selo já existe, já são mais de uma centena de organizações que têm esse selo, que renovam esse selo ano a ano. Eu brinco que ele é o ISO 9000 do setor, né? E esse selo tem algumas diferenças, a cada 3 anos a gente vai passar a fazer a cada 3 anos a partir de agora, porque a gente acredita que sempre é bom dar uma remodelada, lapidar um pouco os próprios processos, né? E o selo anterior, que tinha 44 critérios, agora são 52 critérios, alguns ajustes, 2 ou 3 que tiramos, colocamos junto na sequência. O processo de análise também passa a ser, em vez de ser de ano em ano, você só tem a renovação anual, mas a análise é de, no máximo, em 3 anos, porque, claro, essa versão de 2020 a 2023. E uma coisa que eu queria comentar também importante, bom, vou falar no próximo slide, mas aqui que também temos como novidade um manual do uso do selo, que foi uma experiência muito exitosa que rolou a partir do Melhores, né? Isso eu vou contar mais do Melhores, mas concretamente isso também ajuda muito. As organizações, de uma forma ou de outra, se beneficiaram muito mais desse manual, porque a gente fez um manual a partir do Prêmio Melhores, e agora também nessa versão também temos. A gente também alterou um pouco o logo, o formato do selo em si está mais moderno, né, mais diretamente relacionado com a nossa proposta, de que seja uma mensagem para as pessoas comuns, né, que elas possam entender que aquilo é um selo de qualidade que tem a ver com o ato de doar, né? Então acho que isso é importante a gente dizer. Enfim, vocês já devem conhecer, imagino, mais conhecido. Em relação ao Melhores ONGs, né, a gente está entrando na 4ª edição esse ano. Nesse momento, as organizações já estão na segunda, já são as semifinalistas que estão sendo avaliadas, já passaram outros documentos, né? São mais de 2.500 organizações que já passaram por esse crivo nos últimos anos, nos últimos 4 anos. Como eu disse, o prêmio, né, se o outro é o ISO 9000, o prêmio é o Oscar do terceiro setor, e
ele é glamour, né? Eu falo que ele é Oscar porque ele tem essa característica. A dificuldade que a gente teve como selo DOAR de garantir reconhecimento, as pessoas acharem importante, né? O prêmio Melhores ONGs, desde o primeiro momento, já foram 1.500 inscrições, a de uma leva, né? Ou seja, nunca esperaríamos isso num selo, no processo do selo, e foi fantástico, a gente entende, porque realmente tem toda uma dinâmica diferente, é um evento maravilhoso, por isso que eu falo que ele é o Oscar, né? E o bom dele é que ele justamente contribuiu com todo o ecossistema das organizações do terceiro setor como um todo, inclusive do próprio Instituto. Ou seja, facilitou muito a existência do Prêmio Melhores para a ideia do selo e essa nossa dinâmica de certificações. Então, é muito importante o que a gente consegue, a agilidade que a gente consegue as coisas a partir do Melhores. Inclusive, esses parceiros que eu comentei. No ano de 2017, a primeira edição, a gente tinha feito uma experiência que na verdade não é uma experiência, o nosso desejo era de continuidade, né, mas acabou se transformando simplesmente numa experiência, que era com a revista Época, que a Época tinha interesse e condições, tinha um pessoal interessado lá em poder fazer esse trabalho conosco, porque o nosso objetivo, como eu volto a dizer, era sempre chegar nas pessoas comuns. Então a gente viu que uma parceria com a mídia era uma forma de a gente chegar em pessoas comuns, eram 400 mil exemplares naquele momento que poderiam então contribuir, foi um excelente trabalho, foi o primeiro ano, as pessoas gostaram, as organizações gostaram, as pessoas comuns tiveram acesso a isso. O problema foi que, enfim, a própria revista entrou em crise, não tinha condições de continuar, então a gente deu 2 passos para trás, continuamos, né, como prêmio, apesar da revista. Hoje somos muito mais fortes do que naquele momento, mas naquele momento a gente achava importante não mais vincular isso se não fosse de uma forma estruturada, né? Não mais fazer parcerias de qualquer forma que isso depois pudesse prejudicar a própria marca, né? Então, ou seja, eu acho que até hoje a gente já tem resquícios de gente que não que prejudica, mas se confunde, né? Confunde o prêmio com o prêmio Época e coisas do tipo. O nosso parceiro de primeira mão, que a gente adora e tem muito carinho, é a Ambev. A gente conseguiu justamente uma parceria no passado, que agora já se consolidou para mais 2 anos, que a gente tem assinado contrato para fazer essa aliança. É um trabalho que vai muito além do próprio prêmio, em outras ocasiões eu vou poder explicar mais sobre isso, mas que vai de encontro a essa nossa proposta de chegar nas pessoas comuns. Ou seja, antes a gente pensava isso através da mídia, não descartamos, a gente acha parceiros aí, mas a gente acha importante também empresas que percebam que o seu poder de articulação na massificação da comunicação, ou seja, uma parceria com o Melhores é uma boa solução para isso. A gente continua acreditando que vale a pena chegar nas pessoas comuns em qualquer lugar que estejam, numa mesa de bar, numa reunião, onde for, né? Enfim, então, volto a dizer, esse nem é o nosso tema, eu estou me alongando aqui, mas a conversa concretamente tem a ver com o próximo item, né? Que então é esse que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu mudar minha carinha aqui de novo de lugar. Não, aqui também atrapalha. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, assim. Eu não vou me estender aqui, mas essa estratégia, ela é uma estratégia nossa de planejamento mesmo, de longo prazo, que a gente pretende ter justamente uma família de certificações, e a gente tem definido 4 níveis, né? São 4 níveis de certificação. Vou falar muito rapidamente sobre ele, porque esse aqui é o selo de nível 2, né? O selo de nível 3 é o atual selo DOAR, então a gente já falou de algo mais específico. O nível 4 é um processo que a gente vai colocar mais adiante, porque aquele realmente seriam os grandíssimos vencedores, os melhores entre os melhores, então requer mais tempo, mais maturação, mais reconhecimento por períodos mais longos, e esse então é o nível 4 específico. O nível 2, voltando a dizer, ou seja, ele é mais simplificado, mas nem por isso menos importante ou menos com registro mais concreto, avaliação mais concreta, mas ele é mais simples, ele é um processo mais pop, ele garante uma facilidade para o usuário, para o potencial doador entender as questões-chave, né? Para vocês terem uma ideia, o selo doar, como eu disse, são 52 critérios, o pode doar são 10 critérios, né? O Melhores ONG são mais de 70 critérios, né? Os melhores entre os melhores vão ser mais de 100, com processo de auditoria, enfim, um outro dilema. Este aqui, bom, isso para explicar o que é o nível 1, o nível 1 é um processo muito mais de cadastramento básico, que a gente possa colocar o máximo de organizações para dentro e que elas possam, então, a partir dessa plataforma, poderem aprender e ter conhecimentos mais adequados para isso. Então, eles quase não requerem nada, mas sim algumas questões básicas, como eu disse, e o nível 2 ele é o primeiro acesso, o primeiro degrau, né, para se especializar e se ter um trabalho aí. Qual que é a vantagem dele? Ele tem muito a ver com essa nossa experiência que tivemos nos últimos 2 anos,
num piloto que poucas organizações souberam, e aquelas que souberam e foram beneficiadas divulgaram bastante, até mais do que a gente gostaria, mas tudo bem, enfim, é normal, né? Elas se sentiram reconhecidas, e claro, né? Então, que chamava ONG Transparente. Esse selo ONG Transparente, ele foi um piloto, como eu disse, e a gente tinha o objetivo de avaliar qual que era o resultado que gerava para as organizações ter um selo como esse, apesar de ser simplificado, apesar de ser um critério mais simples, porém, volto a dizer, mas não que por isso ele seja menos transparente ou de menor gestão, ao contrário, porque a diferença que a gente considerou importante é o seguinte: você só pode ter esse selo se você tiver os 10 entre 10. O selo DOAR, ele tem uma margem aí de 70%, 75% entre os critérios que as organizações precisam ter. Neste é cravado 10, tem que ter os 10. Esse é um dado importante. O segundo, muito importante também, é que todos eles são comprováveis, não porque nos mandaram alguma coisa, mas porque está visível no próprio site da organização. Então ele tem essa dinâmica de transparência, né, de facilidade de acesso, sem muita questão técnica, e muito mais ou seja, a transparência ela é concretamente as próprias informações no site, não precisam ser, não é nada além disso, é diretamente esse ponto. E a gente considera então que esse selo, né, literalmente é um carimbo, né, de pode doar. A gente também tem, como eu disse, estamos lançando agora também, já tem junto o manual de identidade, o manual de uso desse selo. Ele já tem também essa característica de validação, né? Ou seja, então ele é menos no sentido de certificação, mais profundo, de muitos dados, mas ele valida, eu dou um carimbo de qualidade, dou um carimbo de garantia por parte do Instituto, nós do DOAR, dizendo que sim, aqui está uma comprovação de que ele vale a pena. Só que a gente foi um pouco além também, porque a gente achou que valeria a pena, já que estamos fazendo essa remodelação e fazendo uma coisa melhor, a gente ofereceu, então, desenvolvemos uma coisa bastante interessante, a meu ver, eu acho bastante interessante, porque facilita muito a vida do pessoal aqui, que é essa questão. Volto a dizer, como a gente não terminou ainda neste dia que eu estou gravando, eu usei uma maquete aqui, uma imagem fictícia, né, do que a gente vai mostrar, mas eu queria depois mostrar ao vivo, porque é um processo muito simples de fato, né? Ou seja, primeiro que ele já está desenhando, é uma página que valida que a organização tem direito, né? Enfim, tem esse selo, e essa página ela tem um formato justamente para celular. Ela é o contrário, não é que ela é uma página normal de internet que também serve para celular, é o contrário. A gente tem uma página focada em celular, mas que ela serve também se a pessoa quiser acessar essa página no seu site, enfim, no computador, com o que é que seja. Então, isso por quê? Porque a gente percebeu também que essa ideia de dizer de POP, de ser mais aberto, mais fácil, mais facilitado, que a maioria das pessoas hoje em dia acessam muitas coisas, a grande maioria das coisas, a partir do seu próprio celular. Então a gente quer ter essa facilidade. Os 10 critérios, eles são transformados em botões. Aqui nessa imagem que a gente achou, aqui só são 5 ou 6, mas são 10 critérios que são transformados concretamente em botões, onde ele clica e ele vai parar diretamente no site, no próprio site da organização. Então não tem nenhum segredo, é uma coisa muito simplificada, tem um design um pouco mais facilitado em relação a botões para isso, e ele pode doar exatamente também. Não porque a gente tem uma plataforma, ele é só um botão, que é um link que vai para a página da organização. Cada organização tem o seu sistema de doação, a gente não está entrando nisso, não é esse o critério, a gente está mostrando para o doador que tem uma lógica muito simplificada de doação e simplesmente apertando esse botão. Então, é um conjunto de 10 botões, entre eles, então, da própria doação, e esse selo de qualidade que se refere que as organizações, além de ter essa página, também vão ter e podem usar essa marca, esse carimbo, né, onde quiserem, em várias outras peças, como tem no próprio manual especificamente. Então, com isso, né, é importante a gente entender que a dinâmica de desenvolver isso, né, nossa lógica para o Instituto DOAR é estar o tempo todo pensando formas mais criativas que cheguem ao nosso objetivo final, vamos chamar assim, né? Que é a pessoa comum doando. Esse é o nosso objetivo. Ainda que tudo que a gente realize tenha a ver com organizações, né? Que tenha a ver com a melhoria contínua das organizações, que elas possam ser mais transparentes, que tenham mais gestão, que a grande festa do Prêmio Melhores, por exemplo, o processo de certificação com vários critérios, tudo isso que a gente faz, todo o carinho que a gente tem pelas organizações, ele tem uma clareza de objetivo que é fazer com que as pessoas comuns possam doar
para essas organizações que a gente está apoiando, né? Então, por isso, não sei se vocês têm leitura aí, espero que sim, aqui são 12 porque, na verdade, são 10 critérios, mas tem 2 itens a mais, que são os 2 últimos, que é o próprio logo que a organização nos manda, para a gente colocar nessa página especificamente, né? E uma frase também, que eu digo que tem que caber em 140 caracteres, como o antigo Twitter, que é uma frase que resume o que essa organização faz, né? E literalmente tem que caber em 140 caracteres, porque é o espaço que a gente vai ter, porque para que tudo isso que a gente colocou aqui caibam justamente em uma tela de celular convencional. Então, isso é um desafio, né, que a gente se propôs a fazer, a gente fez alguns experimentos e eles deram certo. Ao lançarmos hoje, provavelmente os novos que surgirem, vão surgir algumas dificuldades novas que a gente vai ter que atuar, mas é isso, a gente faz parte, gosta dessas atuações, dessas diferenciações. E eu vou então ler aqui com vocês rapidamente para a gente entender do que se trata isso, né? Quais são esses critérios, essas coisas, né, mais fáceis de desenvolver. Então, o link para o próprio site da organização e que a gente pede que seja .org.br. E se não for .org.br, aí você não pode conseguir o selo. Então eu já coloco até a principal das 12 dificuldades é essa, né? Mas é um estímulo para que você efetivamente possa desenvolver isso, porque é tão simples. Então isso vai favorecer tanto, desde as estatísticas governamentais sobre o fato, para a gente poder justamente desenvolver isso. A gente não ganha nada com isso, ou seja, não existe nenhum mercado de .org.br, é um processo que vai justamente em função da própria organização. A gente achou que é importante fazer. Isso não tinha no anterior, a gente só tinha um site, a gente achou importante pontuar dessa forma. Isso vai te custar R$20 por ano, né, para você ter um domínio com esse, que pode até ser um domínio em paralelo, não precisa ser que você tem que migrar nada. A gente acha fundamental. A grande maioria das organizações já tem isso, mas aquelas poucas que não, a gente pretende que façam dessa forma. Item 2, link para doação online, e a gente faz um botão nosso dirigido para isso, que eu comentei. Então, ou seja, não se preocupe, primeiro, não se preocupe de ter que acrescentar uma outra plataforma, nada disso, porque é um link nosso, é um botão de link que vai parar na sua página. E também o que é importante, evidentemente, é que você tenha um link. Todas essas coisas que a gente está falando é uma exigência, você tem que ter todas elas, não pode ter uma delas eu não tenho. Vai atrás, todas elas você consegue ter, isso não é uma dificuldade também. O terceiro, link para o perfil da organização no Facebook, né? Ah, mas eu não tenho Facebook. Pois tem, é muito fácil de fazer. É muito interessante, isso eu queria fazer um parênteses aqui. A gente está fazendo um outro trabalho específico em Joinville, é um censo de organizações, depois a gente vai replicar isso por outros municípios. É um trabalho ainda no início, mas até se não fosse eu poderia comentar, fazer uma palestra sobre ele aqui no Festival da BCR, mas espero que no próximo festival a gente consiga fazer. Mas a ideia é trabalhar o censo de uma cidade, todas as organizações que existem nessa cidade, criar uma metodologia de como fazer isso e depois ir replicando em outras, até aí sim a gente ter lá na frente um dado mais preciso governamental, porque no governo federal esse dado não é preciso, é confuso, não é completo, enfim. Mas o fato é que fiquei surpreso, já tinham me dito que provavelmente as organizações, tem muito mais organizações com Facebook do que site. E eu falo, não, acho que não, imagina. E é verdade, ou seja, na verdade, a gente está percebendo que, evidentemente, as maiores e principais tem nos dois e tem em outras frentes, mas tem muita organização, em Joinville, posso provar, né, são dados muito precisos, aquelas mais difíceis, né, que 3 têm Facebook e para cada uma que tem site. E é muito interessante esse dado. Então, a gente, por isso, inclusive, considerou que o fato de ter Facebook é importante, como a gente não achava antes. Agora a gente acha. Acho que para muitas, é a forma de presença na internet, né? E tudo bem, também, às vezes, realmente nem precisa ter o site em si, mas a gente acha importante. O outro dado é ter no Instagram também. Aqui eu sei que vai ser também complicado para algumas que não tem, mas é tão simples fazer que a gente recomenda, por isso a gente pede que tenha e faça, né, de fato você possa mostrar o cálculo para isso. É importante porque é uma outra dinâmica também de você aparecer na rede. Esse selo, eu falo que ele tem como objetivo, como eu disse, atingir a população, e a população está no Facebook, está no Instagram, doa pelo celular, então é para eles. Então, se vocês não têm isso, é um problema, não porque é um problema sério para a organização, é um problema que você não está atingindo o público que doa, né? Então, fundamentalmente, a gente defende que você possa fazer justamente isso. Da mesma forma, a gente pede que simplesmente exista um link para o formulário para contato online, aquele que tem que no seu site, às vezes, ou um lugar onde a pessoa pode se comunicar com você online, né, para que possa ter esse processo. Então, esse também é o link para isso que a gente vai
ter a informação. Link para a página de cadastro, né? Ou seja, da landing da page. Aqui a ideia que para cada caso, né? Você tem organizações que escrevem, tem uma informação que eu posso pedir para um dado e outra que eu posso deixar meu e-mail. Geralmente isso tem, as antigas colocam como receba nossa newsletter, ou receba nossas informações, os nossos boletins. Esse é o espaço para você colocar esse tipo de coisa, né? Ou seja, como que eu efetivamente posso me inscrever para receber mais informações. Que é diferente do contato. O contato eu peço uma informação concreta e aqui eu me inscrevo, né? O 7º item, link para relatório de atividades anual. Isso aqui já é uma exigência que a gente tem fortemente no selo DOAR, e a gente acha importante ter aqui também. Então, e que as organizações devam ter isso publicados no seu site. O que vale é o link, não é para você mandar para nós o relatório anual. Você tem que mandar o link onde esse relatório está colocado dentro do site onde isso aparece. Então, eu tenho certeza que muitas organizações vão olhar e falar, mas eu não tenho várias das coisas. É verdade, mas você pode conseguir em uma semana todas elas. Isso também é uma coisa importante que a gente considera, né? Vale a pena você gastar um pouquinho de tempo, porque isso fica aí e você vai ter isso para os próximos anos. E você vai ter várias pessoas acessando você de uma forma simplificada para chegar até o seu dado. Da mesma forma, link para balanço e DRE do último ano, que está separado do relatório de atividades, por nossa recomendação. Muitos têm isso junto, recomendamos que seja diferente. Link para estatuto da organização, que isso é um outro dado também que no selo a gente percebeu nos últimos anos. Muitos falam assim, mas para que o estatuto? A gente não tem estatuto, tem o balanço anual, mas não estatuto. Pois é importante que tem muitas pessoas que, olha, não digo todas, mas muitas pessoas que se interessam, querem saber de forma mais precisa, e não custa nada a gente ter esse tipo de informação. É uma transparência que não machuca, né? Muito, ao contrário, ajuda muito, né? Link para a página com equipe, né? Então, isso é mais simples conseguir, né? Que algumas às vezes não coloquem, né? Então, tá lá, quais são quem é o conselheiro, quem são os conselheiros, os diretores, quais são os nomes das pessoas que estão envolvidas na sua organização, é simplesmente botar o link de onde essa página, de onde esses dados estão, que qual página esteja, né? Enviar o logo, como eu disse, que esse logo então vai constar, né, junto com essa página fixa do selo, e também esse campo que eu falei, curto, de frases sobre a ONG, mais ou menos 140 caracteres, para que caiba tudo isso numa tela de celular. Bom, esse é o lançamento que a gente está fazendo. Como eu falei, a gente tem, se você for na página hoje, você vai ver que existe um conjunto grande de organizações que a gente deu de presente para elas, vamos chamar assim, né? A continuidade, mais um ano agora chamado Pode Doar, mas que elas é um legado das ONGs transparentes, que era o selo anterior, muito parecido com esse, e que a gente aproximou, então reconheceu, porque sabemos que essas organizações têm esses critérios todos, mas efetivamente a gente está lançando isso hoje aqui no festival. Adoraria que vocês pudessem participar e se envolver, enfim. Eu imagino que agora vai ter um momento de perguntas, né? Seja, bom, aqui é o endereço também, doar.ong/podedoar, que você vai ver essa lista que eu falei. Esse é um endereço onde vocês podem acessar essas páginas, a página específica do Pode Doar, como eu falei. Esse aqui é meu WhatsApp, que vocês podem me acessar também, o meu e-mail. E eu imagino, saiu com um errinho aqui, marceloestravis.es, faltou um E aqui. Vocês já devem ter também o meu site, imagino que sim. E se tudo corre bem, eu entendo que nesse momento, um outro eu que sou eu mesmo, respondeu algumas das perguntas via chat, o que é interessante, e também estou nesse momento, até onde eu entendi, espero não ter atrasado de assistir minha própria palestra, para que agora eu possa responder perguntas, eu não sei se por chat ou no visual, depois o pessoal do festival vai me dizer. Até onde eu entendi, eu deveria gravar isso aqui, e na sequência depois está ao vivo, para a gente poder estar respondendo ao vivo as pessoas. Sendo assim, mando um abraço então para vocês, para o meu outro Marcelo, que está aí nesse momento. Espero ter sido útil nessa informação. E além da própria informação do Pode Doar, outras informações que vocês queiram sobre o selo Doar também, do Instituto, vocês podem perguntar para mim, por e-mail, ou mesmo visitando o site, ok? Eu encerro aqui, achando que esse deve ser o que eu deveria fazer. Qualquer coisa depois eu levo a bronca, ok? Até mais.